Número 1. Ok, pessoal? Então, a afirmativa 3 está falsa. A afirmativa 1 está falsa. Deixa eu colocar aqui, falsa. Então, a única correta é a afirmativa 2. Então, letra C, somente a afirmativa 2. Beleza? Ok, pessoal? Dúvidas? Depois a gente fala mais de quantidade de movimento, que, aliás, é um assunto bem recorrente no Enem, tá? Quantidade de movimento. Depois a gente vai ter que falar, fazer uma revisão sobre ele. Muito bem, então, está tudo ok. Vamos para o number 2. Vamos lá no número 2 agora, então. Então, no número 2, a gente tem aí um jovem sentado no banco da frente do carro e ele está subindo uma rampa, né, uma subida, e em função dessa subida, a velocidade dele vai de 120 para 102 km por hora. E aí ele resolve determinar a força resultante sobre o carro, né, durante essa subida. 120 para 102, vamos lá. Ops. Hoje eu tentei colocar as letras um pouco maiores, porque eu vi no vídeo que estava muito pequenininho. Aí eu fiz um esquema aqui para ficar maior. Imagino que esteja maior. Muito bem, então a massa do carro é 1.200 quilos só. E a subida demorou 20 segundos. Então, massa, tempo. Quero saber resultante. Bom, aí vai segunda lei de Newton, né, galera? Segunda lei de Newton, resultante das forças é igual a massa vezes aceleração. Ok? Tá, mas aí a massa até tem, mas eu preciso saber a aceleração, né? Aceleração. Então, antes de eu ir para cá, eu vou passar aqui. Vou passar aqui na aceleração. Lembrando que a aceleração, para quem não lembra, é ΔV sobre ΔT. Variação da velocidade em relação ao tempo. Tá? Muito bem. Aí, normalmente o ΔV é o final menos inicial, né, gente? Por isso que ficou 102 menos 120. Vai dar um menuzinho aqui, ó. Mas isso aqui não é problema, não. Tá? Vai só mostrar que é uma aceleração negativa. Isso aí, no problema. Mostra apenas que a restante das forças é para trás, igual está nessa figurinha aqui, né? A figurinha mostra isso, olha. Está subindo uma rampa, né? Ele está subindo a rampa. Apesar da força do motor ser para frente, para cima, né? A resultante das forças é para baixo, tá? Por causa da gravidade. Inclusive, a força da gravidade está atuando aqui. Lembrando, até coloquei aqui para lembrar, a gente não tem uma questão específica sobre plano inclinado nessa lista, mas é sempre bom ter em mente que ela pode ser decomposta em duas, né? A força-peso pode ser decomposta aqui num P cosseno, né? Que é essa componente aqui que a gente chama de componente normal, e num P seno, que é a componente que a gente chama de P tangencial, né? A normal é balanceada ou equilibrada pelo P cosseno, né? E a força F vai sofrer o P seno puxando ela para trás, né? É por isso que a resultante está diminuindo, porque na verdade o P seno deve ser maior do que F, tá? Não vou discutir isso em detalhes agora, mas só para explicar para vocês o que está acontecendo. Não faz parte do objetivo do problema, tá? E é por isso que dá esse menos aqui. Ok? Bom, então vamos lá. Então aqui deu menos 18. Aí você fala assim, professor, mas aqui está em quilômetro por hora. Você vai deixar em quilômetro por hora? Não, não vou não. Até porque, vejam, a resposta todas estão em Newton, né?
As respostas estão em newtons, então a gente vai ter que passar para metro por segundo quadrado, porque lembra, como resultante de máxima aceleração, deixa eu até colocar aqui, unidades, a gente vai ter que ter quilograma na massa vezes metro por segundo ao quadrado. Isso aqui é Newton. Então, para você ter a resposta em Newton, você tem que ter a massa em quilogramas e aceleração em metro por segundo quadrado. Para você ter aceleração em metro por segundo quadrado, evidentemente que você vai ter que ter velocidade em metro por segundo, tá? E aí, é isso que eu vou fazer daqui para cá, ó. Por que que eu fiz isso? Mas por que que você não transformou antes, tá? Aqui em cima não tem problema fazer depois, porque aqui é quilômetro por hora e quilômetro por hora. Então eu posso subtrair. Na verdade, 102 e 120 são números que não dá uma conta legal, não dá uma conta exata quando você tentar passar para metro por segundo, você vai dividir por 3,6, né? Então, mas só que eu vi, e aí é uma maldadezinha, né? Que 102, 120 para 102 dá 18. 18 divide por 3,6. Aí eu peguei, vou deixar para fazer depois, sem problema, tá? Então aí eu pego 18, divido ele por 3,6, e aí chegou 5, divisão exata, tranquilo. Pronto. Beleza? Então tem que passar, tá? Poderia ter passado antes? Poderia, mas eu preferi fazer assim. A conta vai dar redondinha, vai ser melhor. Vai ser mais fácil, melhor. Beleza, então ficou menos 5 metros por segundo. Vai dividir por 20, então vai dar menos 0,25. 5 dividido por 2 é 2,5, né, gente? Dividido por 20, 0,25 metros por segundo quadrado. Muito bem. Resultante igual a máxima aceleração. Esse pontinho aqui é legal, já viu? Esse é o pontinho da multiplicação. E não esse, né? Não é esse aqui que é o pontinho da multiplicação, porque o pontinho da multiplicação fica no meio. Ele está lá aqui, ó, no inserir símbolos, ele fica aqui, no símbolo, tá? Quando vocês quiserem pôr nos trabalhos de vocês, ele fica aqui no símbolo. O meu está até aqui, porque eu uso sempre, né? Mas, se for o caso, mais símbolos, se não tiver ali. Bom, então vamos lá. E aí a força resultante agora ficou fácil, né? Máxima de aceleração, a máxima é 200, né? Lembra? 200. 200. Aceleração é menos 0,25, você vai ter uma força de menos 300 newtons. Lembrando, 0,25 é um quarto, né? Ok? Vou até colocar um parênteses aqui, porque senão fica esquisito, né? Parece que eu estou subtraindo, estou multiplicando, tá, gente? Multiplicar por um quarto é dividir por 4. 1.200 vezes um quarto, 1.200 dividido por 4 vai dar menos 300. E aí, a força resultante tinha intensidade 300, paralela ao plano de subida, com sentido para baixo. Por isso, por causa desse sentido para baixo aqui, é que eu deixei o menos, para chamar a atenção de vocês isso, tá? Se tivesse dado mais aqui, ó, seria para cima. Mas também é aquele negócio, se a velocidade caiu, né? É porque é para baixo, né? Isso aí não precisava nem ter colocado na conta, na verdade. Mas eu quis deixar só para chamar a atenção. A gente acaba esquecendo. Beleza? Tranquilo? Pode falar, tá, gente? Qualquer dúvida, só falar aí. Esse espacinho é para vocês falarem as dúvidas de vocês. Não? Tranquilo por enquanto? Então tá. Continuemos. Número 3. Então, agora, é a chamada talha exponencial. Vai contar a história dela aqui, do Arquimedes, né? Famoso Arquimedes e tal.
E aí, o Arquimedes tem um rei que bancava ele, que era rei Hierão. E a ideia era, então, deslocar um navio repleto de passageiros e cargas sozinho. Parece impossível? Não, se você usar a talha exponencial, né? Essa força F é a força que o rei teria que fazer, tá? Só que tem um atritozinho aqui, tá? Tem um atritozinho aqui, porque é sobre a areia da praia. Como é sobre a areia, né, vai ter um atrito. Por isso que eu já coloquei essa setinha vermelha aqui, tá simbolizando o atrito. E a força F, que é a força que o rei teria que fazer. Ok? Essa força, ela está mediada, vamos dizer assim, né, pela talha exponencial, que é esse conjunto de roldanas aqui. A primeira roldana é uma roldana fixa, e as outras roldanas são roldanas móveis. Lembra disso? Vou ajudar vocês a lembrar agora, tá? Bom, antes da gente lembrar, eu vou só chamar atenção para alguns números aqui. Então, a gente tem aqui, ó, a massa do navio é 3.000 quilos, tá? Isso é importante. Coeficiente de atrito 0,8, também importante. E a pessoa, o rei ali, aliás, o próprio Arquimedes, no caso, 400 newtons. Considere fios e polias ideais, ou seja, a massa do fio e a massa da polia é desprezível, e não tem atrito. Ok? Então, quer dizer, vou colocar essa observação aqui. Fios e polias ideais quer dizer sem massa e sem atrito. Sem massa praticamente sem massa, né, gente? Massa desprezível, tá? Sem massa quer dizer massa desprezível. Ok? Muito bem. Para que a caixa entre na iminência de movimento, é necessário que a força de atrito estática assuma o seu valor máximo. Esse valor máximo que a gente pode calcular aqui, né? Ó. Força de atrito estático máxima é igual ao coeficiente de atrito estático vezes a normal. O coeficiente de atrito estático, ele deu esse 0,8. E a normal, se está numa situação ideal, igual é ali, né? Assim, aqui está no horizontal, né? Aqui está no plano horizontal. Como isso aqui está no plano horizontal, não tem mais nenhuma força na vertical. Então, na vertical, a gente tem apenas a normal e o peso. Ok? Então, a gente teria aqui a normal para cima, né? Vertical para cima, né? Opa, vertical, deixa eu tirar a largura dela aqui. Vertical para cima. E o peso vertical para baixo. Deixa eu girar ele aqui, que ele é para baixo. Vem para baixo, peso. Aí. Assim. Não torto assim, né? Aí, só fazer um ajuste agora. Pronto. Tá, aqui seria normal, esse carinha aqui é normal, esse aqui é o peso. Tá na vertical, os dois só tem essas duas forças, normal igual ao peso, tá? Volta lá. Então, a normal é igual ao peso, tá? Tá normal igual ao peso, e o peso é massa vezes gravidade, lembra? Peso é Minas Gerais, né? Mineiro, aí. Massa vezes gravidade. Então, a massa é 3.000 quilos, a gravidade é 10, então vai dar 3.000 vezes 10, 30.000. Esse é o nosso peso e, consequentemente, a nossa normal também, né? Que é normal igual ao peso. Beleza. Aí a gente vem aqui na nossa força de atrito estático máxima, né? Vou até colocar a fórmula aqui, para não esquecer que foi isso aqui que eu fiz. Minha figurinha foi embora. Deixa eu voltar a figura para cá, senão não vai mais. Então, a gente tem aqui, ó,
a força de atrito estático máxima, coeficiente de atrito 0,8, 30 mil é a força normal, vai dar 24 mil a força de atrito estático máximo. Isso quer dizer que se não tivesse a talha exponencial, se não tivesse as roldanas aí e tal, o cara teria que fazer 24 mil newtons para colocar na iminência de movimento, né? Nem é para movimentar, é para quase movimentar. Lembra a ideia da iminência de movimento? Ainda nesta edição, aguardem. Falaremos sobre iminência de movimento. Não saia daí. Então, 24 mil newtons para colocar na iminência de movimento, que é o que ele quer, tá? Eu não vou falar de movimento agora. Cara, você fazer 24 mil newtons é complicado, né? É complicado. E com a mão ainda, né? A gente vai lá na academia, já tá dando até para dar saudade da academia, né, galera? Né? A gente vai lá na academia, levanta o quê? Meio Newton. Não, não é meio Newton, não, sacanagem. 50 newtons, 5 quilos, né? Você vai lá, 10, 20, 200 newtons, tá bom. Né? Os caras fortes levantam aí 50 quilos, 500 newtons, mas fazer 24 mil, né, é meio complicado, né? Bom, aí então você vai usar a talha exponencial. E aí eu vou explicar, vou usar a ideia dela aqui, para lembrar vocês como é que funciona, e aí depois a gente volta nesse valor, tá? Então acompanha comigo aqui. Deixa só, aqui em cima, nessa primeira figurinha aqui, eu tenho apenas uma roldana fixa. Por que eu chamo ela de fixa? Porque ela está presa no teto, tá? Ela está presa no teto aqui, isso aqui é uma roldana fixa. Nessa primeira figura, eu tenho apenas a rodana fixa. A rodana fixa, ela não altera a força. Ou seja, a força que a pessoa tem que fazer para deslocar esse sistema é igual ao peso. Sem graça, né? A única vantagem dela é que ao invés de você fazer a força para cima, que é mais difícil, você faz uma força para baixo, que é mais fácil, né? É a única vantagem dela. Mas a gente precisa dela para acoplar as móveis, porque sem roldana fixa não tem como usar a móvel. Então, a azulzinha é a fixa, tá? Aí a vermelhinha já é uma móvel. Veja que essa segunda montagem aqui, esse segundo desenho aqui, a gente tem aqui uma roldana móvel. Por que eu falo que ela é móvel? Porque ela sobe e desce. À medida que eu for puxando essa corda aqui para baixo, isso aqui vai subir. A roldana móvel sobe junto com o meu peso também. O peso ele é pendurado no centro da roldana. E essa roldana, ela tem uma corda que pega em cada lado, vamos dizer assim. Não a mesma corda, mas uma extremidade da corda vai pegar lá no teto, vai estar presa no teto, e a outra extremidade vai estar livre e vai ser puxada. Tá, e daí, né? E daí, que como são dois pedaços de corda, esse peso é dividido em dois. Então, metade do peso vai vir para essa corda e vai ser aplicado lá no teto. Não vou ter que me preocupar com ele, o teto que vai segurar essa parte para mim. E a outra vai ser presa na roldana. Essa sim eu vou ter que puxar. Como aqui é uma roldana só, uma roldana móvel só, também conhecido como polia, roldana, uma coisa, tá, gente? Roda, né? A força foi dividida por 2. Então, a força que eu tenho que fazer aqui é P sobre 2. Beleza? Então, aqui eu tenho uma roldana móvel. Né? Tem uma fixa também. Beleza. P sobre 2. Agora, olha essa aqui. Aqui já tem duas roldanas móveis e uma fixa. Sempre vai ter que ter uma fixa, tá? Então, acompanha aqui lá do primeiro, ó. Aqui tem duas cordas, então metade do peso para cada corda. Metade do peso vai para o teto, a outra metade vai para a roldana móvel. Aí eu ligo a corda no centro da outra roldana, olha. Quando chega essa roldana aqui, ela também vai dividir o peso em dois. Metade vai para o teto também, quer dizer que o teto vai suportar um peso maior. E a outra metade, que na verdade metade da metade vira um quarto, é que eu vou fazer.
Então, na verdade, a força que tem que ser feita é P sobre 4. Olha como é que a coisa vai ficando mais fácil, né? Então, quanto mais roldanas eu colocar, menor a força que eu vou ter que fazer. Tá? Beleza. E, finalmente, nessa terceira montagem, eu não vou fazer todas as possíveis, mas acho que quem entender 3 entende qualquer quantidade. Olha aqui, agora eu tenho 3 roldanas móveis e uma roldana fixa, né? A primeira roldana divide a força por 2, P sobre 2. A segunda divide por 2 de novo, então fica P sobre 4. E a terceira divide por 2 de novo, fica P sobre 8. Então, no final da história, eu só tenho que fazer P sobre 8. Tá entendendo? Ou seja, cada roldana móvel divide a força por 2. Tá? Ó, em cada roldana móvel, a força é dividida por 2. Tá? E aí eu tenho que ir dividindo, 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 até dar uma força que eu consiga fazer. Tá? No caso, ele falou que a força que a pessoa aplica é 400 newtons. Aliás, perdão. Deixa eu voltar lá. Peraí. Não, não é isso não. Desculpa a minha falha. Ele... é isso mesmo. É porque eu perdi o enunciado aqui. Ó, Arquimedes tem puxado o navio com uma força F e de módulo igual a 400. Então, ele fez uma força de 400, beleza. Só que a força que ele tinha que fazer, na verdade, era... Cadê? 24 mil. Tá? Então, olha só, hein? 400. Ele vai fazer 400. Se ele tivesse usando uma roldana móvel, ele só ia conseguir 800 newtons. Porque ele faria metade da força. Com duas, 1.600. Né? Com três, 3.200. Aqui eu fiz o raciocínio contrário, né? Cada polia lá atrás dividia a força por 2. Agora, se eu for partir da força que a pessoa tem que fazer, 400, né? Cada polia multiplica a força por 2. Então, 2 polias viram 800. Aliás, uma polia 800, 2, 1.600. 3, 3.200. 4, 6, 400. 5, 12, 800. E, finalmente, 6 roldanas. 6 roldanas, eu teria uma força de 25.600. Aí sim, eu vou conseguir superar o meu 24 mil. Tá? Então, eu tenho que ir multiplicando, 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 ou dividindo, 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 até chegar no que eu quero. Tá? Poderia ter partido do 24 mil, né? Porque aí você podia falar o quê? Com 24 mil, né? Com uma roldana, eu teria que fazer 12 mil. Né? Se quisesse fazer assim, também dava. Ó. Com uma roldana, óbvio, né? Porque a fixa sempre vai estar lá. Teria 1.200 newton. Eu teria que fazer, né? 1.200 newton. Né? Com duas, eu teria que fazer 600 newton. Tá. Não, 1.200 não, perdão. 12 mil, né? 12 mil. Com duas, 6 mil. Né? Com três, 3 mil. Mas eu só faço 400, hein? Então, né? Com três, 3 mil. Com quatro, 1.500. Eu só faço 400. Com cinco, 750. E aí você chegaria com 6,
375. Beleza, 375 eu consigo fazer, porque ele consegue 500, né? Então, aí a resposta é 6. Ok? Por isso que tem que ser 6. Então, você pode fazer dividindo, igual eu fiz aqui em cima, ou multiplicando a partir do 24.000, né? Tudo bem, pessoal? Deu para entender aí? Lembrar? Tem uma formulazinha, mas eu estou evitando mexer com fórmula, tá, gente? Porque quanto mais fórmula você tem na cabeça, pior, né? As que a gente pode fugir, eu fujo, tá? Senão, não dá certo. Tudo bem, pessoal? Ok, ok, ok? Beleza. Que a dúvida é só falar, tá? Muito bem. Vamos então agora lá nos freios ABS. Vamos lá nos freios ABS. Antes da gente falar em freios ABS, agora eu quero retomar aquela discussão da força de atrito, tá? E aí eu vou colocar aqui uma coisinha, vou ver se vocês lembram dessa coisinha aqui. Assim, eu já te vi em algum lugar. Te lembra disso? Lembra disso? Muito bem. Simulaçãozinha, lembra dela? É obrigatório lá no primeiro ano passar por essa nossa simulaçãozinha bacana aqui. Beleza. Não sei se vocês lembram a ideia, né? Bom, esse caixotezinho está em equilíbrio, está parado, né? Eu quero tirar esse caixote do lugar. E aí eu vou colocar aqui forças, né? Valores de forças, né? Pode colocar qualquer valor, isso tem um limite, né? Só para começar e não demorar muito, vou colocar em 100 newtons aqui. Estão vendo a simulação, galera? Estão, né? Estão vendo a simulação? Né? Lembraram dela? Então, aqui eu coloquei 100 newtons, ele está aplicando essa força de 100 newtons, tá, não saiu do lugar, né? Beleza. Aí eu passo para 200, né? Também não saiu do lugar. 400, também não. Vejam, é uma força de atrito estático, né? Esse cara está fazendo força, que é esse FA aqui, mas o atrito não deixa ele sair do lugar, né? Então, a força de atrito é assim, né? Quanto maior a força de atrito, maior a força aplicada, maior a força de atrito, né? Se eu aumentar a força aplicada, o atrito aumenta também. Porque se o corpo tá em repouso, a resistência é igual a zero. Então, o FA, que é a força aplicada, tem que ser igual a FF. Force friction, né? Em inglês é friction, atrito, por isso que é FF, tá? Ela tem que ser igual, que aí ele equilibra. Ok? Muito bem. Aí, vejam bem, eu posso colocar aqui 497. 497, vejam, ele continua parado. 498, ele continua parado, vejam. Opa, não, 498 ele se moveu. 498 ele se moveu. Quanto que está a gravidade aqui? Gravidade normalmente 9,8. Então, nós ultrapassamos o valor da força de atrito estático máxima, tá? E aí ele entrou em movimento, tá? Que inclusive dá para calcular, etc, né? Tem a massa aqui, né?
Ah, não é 490. O máximo era 490. Não é 498, é 490. Deixa eu só reiniciar, peraí. Quer dizer que se eu aplicar aqui 490, eu fiz a conta mentalmente aqui. 490, ele está na iminência de movimento, né? Ele está na iminência de movimento. Quer dizer, eu aplico 490, mas ele não entra em movimento. E se eu colocar 491 ou 490,1, pode ser 490,1, ele já vai entrar em movimento. Notem que agora, depois que ele entra em movimento, a força de atrito ela é menor, que é esse aqui, né? É menor do que essa aqui, ó. Porque aí é o atrito cinético, já não é o atrito estático mais. O atrito estático, ele cresce à medida que você aplica a força. Quanto mais você aplica a força, maior o atrito estático. O atrito cinético, ele é constante, né? Por maior que seja a força que você aplicou, a força de atrito cinética é a mesma. Ok? Tá, agora, entendido isso, deixa eu voltar aqui para a nossa lista lá. Tá? Tem um esqueminha que eu tenho que fazer aqui para mudar. Para poder voltar. Pronto, voltou. Voltamos na lista. Aí, olha só. O gráfico disso que a gente fez é esse aqui, ó. Gráfico da força de atrito em função da força aplicada. À medida que eu aumento a força aplicada, a força de atrito aumenta também. Sendo igual, né? Então, quer dizer, se eu aplico 15 newtons e ele está em repouso, está com 15 newtons também. Nesse gráfico, o limite é 15 newtons. Passou de 15 newtons, que seria o meu 490 lá na simulação, né? Ele cai e vem aqui e se torna constante. Isso aqui é o atrito cinético, que é menor do que o atrito estático máximo. O atrito estático, ele varia desde zero até o seu valor máximo. Ele varia de acordo com a força aplicada. O atrito cinético, não. O atrito cinético, ele é constante. Beleza? Muito bem. Sem ABS, é isso. É esse gráfico aqui, ó, igualzinho, tá vendo? Esse primeiro gráfico aqui é esse aqui. Tá? Sem os freios ABS. Agora, com ABS. Então, com ABS, né? Então, é importante que a gente entenda aqui, e ele dá as informações aqui para a gente. Opa. Eles funcionam para impedir o travamento das rodas do carro quando o sistema de freios é acionado, liberando as rodas quando estão no limiar do deslizamento. Esse limiar do deslizamento, só para vocês entenderem, é quando o carro vai derrapar, tá? Vou colocar uma observação aqui para vocês. Derrapagem, só para vocês lembrarem. Porque aí, o derrapar, quer dizer, você travou a roda, mas aí o carro foi assim mesmo, tá? Então, para impedir o travamento, né, eu tenho que fazer, a força de atrito não pode chegar no seu valor máximo. Então, olha o que acontece aqui. Quando ela chegar no valor máximo, que ele for derrapar, o que o sistema de freio faz? Ele é inteligente, ele alivia a pressão. Aí a força de atrito cai. A força aplicada cai, tá? E, consequentemente, a força de atrito cai também. Aí ela vai aumentando, 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 até chegar no limite de novo. Chegou no limite de novo, ela cai de novo. E assim sucessivamente, até o carro parar. Então, ela não deixa a roda travar. Se fosse esse caso aqui, ó, isso aqui é a roda deslizando, isso aqui tem derrapagem. Uma sensação horrível quando você está numa estrada de terra, por exemplo, cascalho, você pisa no freio e o carro não para, por causa disso aqui. Porque você vence o atrito estático máximo, o carro entra em movimento. É uma sensação
horrível, das piores que eu já senti na vida. Parece que vai morrer. Tá? Então, é isso aqui que vai acontecer. Ok? Então, quer dizer, o primeiro gráfico não tinha como fugir desse, né? E o segundo tem esse detalhe de chegou no máximo, cai, sobe até no máximo de novo, cai de novo, tá? Então, é o único, assim, que dá certo é esse aqui, né? O único que poderia ser resposta também, quer dizer, esse aqui, a primeira parte é igual, né? Mas a segunda não tem nada a ver, né? Se que a força de atrito estático é constante, por que ela seria constante, né? Não faz sentido. Até porque a força de atrito estático, como eu disse para vocês, é uma força variável, né? Ela varia desde zero até o seu valor máximo. Ok? É a única condição aí, o único gráfico que nos atende mesmo é a letra A, que poderia nos atender. Ok? Aqui está mostrando isso também, né? O mesmo esquema. Que aqui essa parte que está em repouso e aqui a parte que está em movimento. Tá? Aqui é o atrito estático máximo, que é o que ele está colocando aqui. E aqui o atrito dinâmico. Beleza? Deu para entender, pessoal? Deu para relembrar lá, né? Nossa simulaçãozinha lá. Das primeiras simulações lá no primeiro ano, né? Acho que é a segunda, me parece. Ok, ok, ok? Qualquer dúvida, pessoal? Fala, digita, tá? No problema. Beleza. Segue o barco. Ou segue o carrinho, né? Agora é o carrinho. Né? Então, a ideia aqui é movimentar o carrinho a partir do vento, né? Tem duas possibilidades aqui. Na primeira possibilidade, a gente tem a ventoinha virada aqui para uma vela, né? Como é que ele chama? Né? Cartolina de curva parabólica, né? É uma vela, a vela do barco, né? E no segundo caso, ela está virando para trás, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Né? No primeiro caso, o vento empurra o ar para frente e o ar vai empurrar o carrinho para frente. Né? Aqui não é diretamente, porque aqui o vento empurra o ar e o ar empurra a vela, que por sua vez empurra o carrinho. Aqui já é mais direto, vamos dizer assim, né? Porque aqui é o carro empurra o vento empurra o ar, ele não usa a vela. Tá? O que é melhor, né? O que é mais eficiente? Tá? O caso B é mais eficiente. Tá? Em todos os dois casos, o carro vai para a direita, né? Porque aqui você empurra a vela para a direita e o carrinho vai para a direita também. E aqui você empurra o ar para trás, mas lembra que a reação é oposta, né? Então, se você empurra o ar para trás, o ar vai empurrar o ventilador para frente, né? Só que aqui é mais efetivo. Por que aqui, no caso B, ele é mais efetivo? Né? Porque no primeiro caso, nem todo o ar que você deslocar vai ser usado para mover o carrinho. Uma parte do ar pode ir para os lados, uma parte do ar vai empurrar para cima, uma parte vai empurrar para baixo, tá? Isso aqui não é efetivo, tá? Aqui, todo o ar que você empurrar para trás vai estar empurrando o carrinho para frente. Ok? E aqui ainda tem um outro detalhe aqui no ar. Como o ventilador empurra o ar para frente, na hora que ele empurra o ar para frente, o ar empurra o carrinho para trás. Então ainda tem esse detalhe também. Claro que essa força é menor do que a força que o ar vai fazer na vela e a vela vai fazer no carrinho. Mas, de qualquer forma, o carro B é mais eficiente do que o carro A,
Por isso que a velocidade B é menor, ó, é maior, perdão, do que a velocidade do A. Todas as duas são maiores do que zero. Ok? Eu coloquei um pouquinho mais de coisa aqui, tem uma figurinha. Ah, devia ter colocado aqui, né? Então tá aqui, ó, tá mostrando, ó. Aqui é o azulzinho, né? Aqui é a vela fazendo força no ar para trás e, consequentemente, o ar fazendo força na vela para frente. Aqui tem o intermediário, que é a vela. Aqui é sem intermediários. Toda relação que tem intermediário, ela perde um pouco, né, pessoal? Então, ali, como é sem intermediários, né, funciona melhor. Tem menos perdas aqui, né? Essa relação aqui tem menos perdas, aqui tem mais perdas. Ok? Deu para entender? Então, basicamente, é isso. O que eu falei, eu escrevi, tá, gente? Só para não ficar escrevendo enquanto eu estou falando, vocês terem que esperar ali. Tudo bem? Deu para entender? É bem simples, na verdade, mas essa questão da eficiência aí é algo que você tem que refletir em função das interações. Na verdade, quanto menos interações, melhor. Aqui você tem interação do ventilador com o ar e do ar com a vela, né? E você tem perdas entre essas interações. Enquanto que aqui é o ar com o ventilador, direto, né? Enquanto aqui é indireto, aqui passa pela vela, aqui é direto. Tudo bem? Essa figura está sobrando aqui, tá? Ela é para o próximo aqui. Ok, pessoal, deu para entender a relação? Por que que o B é mais eficiente do que o A? Tá? Tudo bem? Dá um joinha aí. Perguntas? Tranquilo? Muito bem. Então, continuemos. No 6 agora. Então, no 6 a gente vai ter um paraquedista. Eu coloquei um paraquedista bonitinho ali para ilustrar bem isso, né? Aí ele vai caindo verticalmente até atingir a velocidade limite, tá? Opa, calma, computador, não é assim não. Então, vamos lembrar um pouquinho o que que é isso, né? Na verdade, nos vídeos não fala isso, é bom a gente lembrar. Só lembrando que a resistência do ar, ela depende de duas coisas, né? A resistência do ar, ela é proporcional. Deixa eu até colocar aqui para a gente lembrar. Tá aqui, ó. A resistência do ar, tá aqui. A força de resistência do ar é diretamente proporcional à velocidade de queda do paraquedista. Então, a velocidade é importante. À medida que o paraquedista vai caindo, a velocidade vai aumentando, né? A velocidade vai aumentando, a força também aumenta, tá? E outra coisa, né? Lembra que eu falei com vocês? Toda vez que vocês virem um gráfico, e o problema de gráfico, tem que perguntar gráfico de quê? E, no caso aqui, é a força resultante em função do tempo. Ok? Tá. E aí, a gente tem que pensar o seguinte, tá? A resistência do ar, ela é proporcional à velocidade, né? Então, conforme a velocidade vai aumentando, a força também aumenta. Só que, vamos voltar lá naquela figurinha para eu mostrar para vocês. A gente tem duas forças atuando aqui no paraquedista. A força peso, que é constante, né? E a força resistência do ar, que é variável. A resultante das forças vai ser uma menos a outra. Acontece que a força restante, a força resistência, ela aumenta com a velocidade. A princípio, ela é pequena, mas à medida que o corpo vai caindo, ela vai aumentar. E aí ela vai se igualar à força-peso, tá? Aí o que acontece? A gente vai ter a resultante das forças
que é o que a gente está querendo, inclusive, a força resultante, então nosso gráfico é de R. R é igual a força-peso menos a força de resistência do ar aí, que ele chamou, tá? Vou colocar força ar, que aí você sabe. A força do ar. Ok? Tá. No início, a força de resistência do ar, ela é menor. A força-peso é maior. Só que ela aumenta, né? Vai chegar uma certa hora, um certo momento, e esses dois vão se igualar. Os dois vão se igualar. Se eles se igualarem, olha lá a força resultante. Força resultante não é P menos força do ar? Se eles se igualarem, quanto vai dar resultante? Resultante vai dar zero, né? Se a resultante dá zero, então ele vai passar a cair com velocidade constante. Então, a partir daí, a gente tem um MRU. Ok? A partir desse momento aqui. Então, basicamente, é o que vai acontecer. Então, ó, vou enxergar isso aqui no gráfico lá. No gráfico certo, né? Opa, cadê o gráfico? Perdi. Ah, tá aqui mesmo. Então, olha só. Então, a gente tem a força resultante. Lembrem-se que a força resultante é P menos força do ar. Na verdade, no iniciozinho mesmo, né, a força... Deixa eu até colocar aqui. No início de tudo mesmo, a força de resistência do ar é zero. No início de tudo, tá? Mas a medida durante um certo tempo, a gente vai ter o peso maior do que a força do ar. Só que lembrando que a força do ar está aumentando. Se a força de resistência do ar está aumentando, P menos o número que está aumentando vai dar um número diminuindo. Certo? No início, o R é igual a P, porque a força de resistência do ar é zero. Né? Então, R é igual a P. Mas só no momento que ele pula do avião. Né? A partir daí, a gente já volta a ter a resistência do ar, ó, a força resultante, como sendo P menos FA. Deixa eu colocar isso aqui. Pronto, fica melhor. Só que lembre-se que esse cara está aumentando. Se esse cara aumentar, o que acontece com R? Vai diminuir, né? Então, ó, como FA aumenta, R diminui. É isso que vai acontecer. Diminui até quanto? Até o momento aqui, ó. Até o R igual a zero. Então, olha o que vai acontecer. A força resultante começa grande, ela começa igual ao peso. Aí ela vai caindo, 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 até chegar a igualar o peso. Na hora que ela iguala o peso, o restante é zero. É esse miolinho aqui. Tá? Ok? Tá. Mas tem esse TA. O que é esse TA? Volta lá no enunciado para olhar o TA. No instante que o paraquedas é aberto, TA, ocorre a diminuição de sua velocidade de queda. Tá? Que é isso? Bom, lembra que eu falei que a resistência do ar depende de duas coisas? Mas eu só contei uma, né?
Uma é a velocidade. A outra é a área. A outra é a área, tá? A resistência do ar é proporcional à área. Resistência do ar é proporcional à área. Área transversal ao movimento. Ou seja, a área que está na direção perpendicular ao movimento. Ok? Tá. Quando você abre o paraquedas, o que acontece com a área que está caindo? A área aumenta, né? A pessoa. Antes era só a área do corpo da pessoa. Na hora que ela abre o paraquedas, você tem toda a área do paraquedas. Tá? Então, quando ela aumenta, a resistência do ar aumenta rapidamente. Né? Ó, quando paraquedas. Paraquedas agora não tem hífen mais, não, né? Acho que não. Quando o paraquedas é aberto, a área aumenta rapidamente. E, consequentemente, a resistência do ar também, né? Resistência do ar. Ih, nossa. Resistência do ar também aumenta. Vejam, a resistência do ar, ela estava igual ao peso. Ela estava igual ao peso. Se ela estava igual ao peso e agora ela vai aumentar, o que, que vai acontecer? Agora ela vai ficar maior do que o peso. Ou seja, o peso fica menor do que a resistência do ar. Isso vai fazer você ter uma resultante negativa, né? Lembra que a resultante é P menos FA? Agora você vai ter uma resultante negativa. O que é a resultante negativa? Vai ter uma força no sentido contrário, né? Então, o que vai acontecer? O movimento se desacelera. Tá? Então, olha só o detalhe, vamos ver lá no gráfico, ó. Então, por isso que ele tem essa parte de baixo do gráfico aqui, ó, que a resultante das forças se torna negativa, tá? Na verdade, eu acho que é essa aqui, inclusive. A resultante das forças, ela se torna negativa, e aí ele passa a desacelerar. E aí tem um detalhe, mas acontece que a resistência do ar depende da velocidade, lembra? Como ele depende da velocidade, como a velocidade vai cair, né? Velocidade diminui, a resistência do ar também, né? A resistência do ar também diminui. Diminui, diminui, diminui até acontecer o quê? Até ficar igual. Acontecer isso aqui de novo. Até ela ficar igual novamente, tá? E aí ele passa a cair em movimento retilíneo uniforme com uma velocidade bem menor, porque ele não desacelerou. A velocidade caiu, e aí ele vai chegar no solo com uma velocidade bem mais tranquila. Então, foco na força resultante. Ela era grande, a resistência do ar foi aumentando, aí ela caiu, veio caindo até chegar a zero. Quando abriu o paraquedas, a resistência do ar aumentou muito, então a resistência ficou negativa. Só que aí a velocidade foi caindo, a resistência do ar foi caindo também, até zerar, quando a resistência do ar se torna igual ao peso. Então é esse gráficozinho aqui, né? Letra B aqui. Ok? Por isso que tem a parte negativa aí. Joia?
Esse deu um pouquinho mais de trabalho, de raciocínio, né? Tem que trabalho, não tem que fazer conta, mas tem um raciocínio aí demandante, tá? Expliquei aqui, coloquei gráfico, tá, gente? Depois vocês dão uma lida no arquivo. E agora a gente aumentou e tal, colocou outras coisas, tá bem explicadinho aqui e tal. Aqui tá mostrando o FD seria a resistência do ar, tá? Aqui tá aumentando, depois vai diminuir e tal. Deu para entender? Aqui tá explicando, até no gráfico aqui, né? Isso que eu falei tá aqui, ó. Força resultante para baixo, né? Força resultante para cima. A velocidade final é constante, então resultante dá zero, tá? Tá tudo aí detalhadozinho. Esse arquivinho vai ajudar vocês a entender melhor. Não deixe de dar uma boa conferida nesse arquivo depois, tá? Que eu mando para vocês logo, logo. Vou só dar uma conferida no texto depois que a aula acabar. Tudo bem, pessoal? Perguntas? Não? Tranquilo? Beleza, então vamos tocar um barco aí. Só tem o Ximenes aí? Tem mais gente aí? Ah, sim. Ah, bom. Muito bem. Vamos lá, agora número 7. Uma pessoa necessita do atrito em seus pés para se deslocar sobre uma superfície, né? Logo, uma pessoa que sobe uma rampa será auxiliada pela força de atrito no chão de seus pés. Em relação ao movimento dessa pessoa, quais são a direção e o sentido da força de atrito? Muito bem, essa questão é uma pegadinha, não pela questão em si, mas por causa da forma como normalmente se ensina a força de atrito nas escolas. E eu não sei se eu ensinei isso a vocês corretamente, mas é um erro que é muito comum nas escolas, a gente falar que a força de atrito é sempre oposta ao movimento. Mentira! Mentira! Nem sempre a força de atrito é oposta ao movimento. Ela é oposta ao movimento quando ela não promove o movimento, né? Então, quando você tem, igual a gente viu lá no nosso bloquinho, o bloquinho empurrado para um lado, mas aí existe uma força de atrito no outro sentido. Só que quando a pessoa anda, falou pessoa, eu achei um robozinho aqui que eu achei bacana. Só que aqui é diferente, por quê? Porque o robô e a pessoa estão usando a força de atrito com o solo para se mover. Então, o atrito é que faz se mover. Então, a pessoa faz uma força no chão e o chão faz uma força na pessoa, tá? Ação e reação. Então, vejam, essa força é no mesmo sentido do movimento. É paralelo ao plano, sempre foi, né? Paralelo ao plano. Só que ela é no mesmo sentido do movimento. Tem uma outra figura aqui que vai ajudar a gente. É isso aqui. Então, olha só. Aqui é a pessoa mesmo, ó. A pessoa faz força no chão, para trás, e o chão faz força na pessoa para frente. Essa força aqui é uma força de atrito. E ela está no mesmo sentido do movimento da pessoa. Ela está promovendo o movimento da pessoa, tá? Então, toda vez que o atrito promove o movimento, ele é a favor do movimento, tá? Acho que é uma coisa boa para a gente colocar aqui. Quando o atrito promove o movimento, ajuda o movimento, né? Ele está no mesmo sentido dele. O movimento. Vai ficar esquisito, mas vou colocar. Movimento. Ele é a favor do movimento, tá?
Mas só quando o atrito promove o movimento, tá, gente? Diferente do caixote. Da mesma forma, o pneu do carro, né, gente? Ó, o pneu do carro tá girando aqui, ó, no sentido horário, inclusive, né? O pneu tá girando no sentido horário. Aí, no que ele faz isso, ele empurra o chão para trás e o chão faz força nele para frente. É uma força de atrito estático, porque não há deslizamento entre o pneu e o solo, né? O pneu se apoia no solo. Nesse caso, a força de atrito é a favor do movimento, tá? Então, aqui é favorável ao movimento. É por isso que aqui, ó, é paralelo ao plano e no mesmo sentido do movimento. Então, não fiquem bitolados com aquela história de que o atrito é sempre contrário ao movimento, porque não é. Garanto para vocês que 80, 90, não, 90 é muito, uns 80% das pessoas marcaram a B por causa desse bitolamento. Não, atrito é sempre contrário ao movimento. E não é, não é. No caso, é a favor. Beleza? Deu para entender? Então, muito cuidado, leiam com atenção as questões, para não cair nessas pegadinhas, nesses probleminhas. Espero que eu não tenha ensinado vocês bitoladamente. Ou vocês não tenham me entendido bitoladamente, né? Porque às vezes a gente ensina de um jeito, vocês aprendem de outro, né? Ou vocês já trazem um aprendizado que às vezes vocês não modificam, enfim. Tô tirando a minha culpa não, tá? Mas enfim. Se não ficou claro antes, agora que fique. Eu gosto de usar essa questão também por isso. É uma questão que eu sempre uso lá nos primeiros anos. Pelo menos agora eu estou usando. Não lembro se na época de vocês eu usei. Mas agora eu estou sempre usando. Ok, galerinha. Tranquilo? Coelhinho, coelhinho? Galera. Ah. Passaram perfume hoje? Tiraram pijama? Vocês prometeram uma foto hoje, hein? Tem gente dando desculpa aí já que vai tirar foto, não. Deixa vocês. Olha só. Vocês prometeram a foto hoje, hein? Vou tirar a foto hoje. Foto tá de pijama, não tem problema não. Eu tô aqui, ó. Não, tá aqui, ó. Coisinha, ó. Cruzeirinho aqui, ó. Segunda divisão. Vamos lá. Muito bem, então vamos continuar. Número 8 agora. O número 8, em uma colisão frontal dos dois automóveis, né? Aí tem a questão da força do cinto de segurança. Parará, cinto de segurança. Salva vidas. Enfim, vamos lá. E aí, ele deu um gráfico para a gente aqui, comparando a aceleração promovida. Veja, gráfico de quê? Sempre pergunta. Aceleração em função do tempo. Aceleração em função do tempo. Então, tem um gráfico aí para 5 modelos de cinto de segurança diferentes, né? Cada um identificado por uma linhazinha aí, um pouquinho diferente, tá, né? Ok? Tá. E aí a pergunta, qual modelo de cinto oferece menor risco de lesão interna ao motorista? Né? Bom, aquele que fizer menos força no motorista, né, gente? Ok? Aquele que proporcionar uma menor força no motorista, porque o motorista vai fazer uma força no cinto, o cinto vai fazer a força no motorista. Como é que eu sei isso? Aceleração. Segundo a lei de Newton. Força resultante não é igual a massa de aceleração? Então, para você ter uma menor força atuando, você tem que ter uma menor aceleração também, né? Então, se você tiver a menor força resultante, você tem que ter a menor aceleração.
Volta lá no gráfico, então, para você olhar. Qual desses gráficos aqui te dá uma aceleração menor, né? A aceleração está nesse eixo aqui, ó. Então, o gráfico que dá aceleração menor é esse aqui, ó. É esse que parece estar... são vários pontinhos aqui, né? Vários pontinhos aqui. Não é tracinho, é pontinho. E tá bem juntinho os pontinhos. É o cinto 2 aqui, ó. Eu achei que o gráfico não ajudou muito também, né? A distinguir um cinto do outro. As linhas ficaram muito parecidas, né? Tinha que ter feito umas linhas diferentes, né? Mas tudo bem. Então, é esse gráfico aqui, é o que dá aceleração menor. Consequentemente, é aquele que vai te dar um, uma lesão interna menor. Tá ok? E outra coisa importante, tá? É o cinto colocado na posição correta também. Inclusive, na live que eles fizeram sexta-feira passada, que eu divulguei para vocês, não sei se alguém assistiu, chamaram a atenção disso. O cinto deve estar na posição correta, senão ele pode fazer mais mal do que bem. Tem um conhecido meu que ficou entre a vida e a morte, por causa de um acidente de carro. Ele estava usando cinto, só que ele estava usando cinto de forma incorreta. Ele estava usando cinto por baixo do braço, uma coisa assim. Então, ele acabou se machucando muito. Teve entre a vida e a morte. Tá? Então, usar na posição correta também é importante. Tudo bem? Aqui a lógica é bem tranquila, né? Menor aceleração, menor força resultante, menor estrago, que é o gráfico 2 aqui. Beleza? Belezinha, belezinha? Hein? Cadê? Ah, tô bem. Então, vamos lá. Agora vamos, então, ao número 9. Alguém falou do número 9 aí, já nem me lembro quem. Do nosso doutor Botelho. Bom, o doutor Botelho vai instalar um portão elétrico, né? O portão, ele não aparece nessa figura, mas ele está aqui, ó. Aí eu coloquei aqui essa setinha verde. A setinha verde, ela mostra o peso do portão. O peso do portão está puxando para baixo aqui, ó. Tá? Mas você tem uma polia, uma roldana fixa. É fixa, é móvel. Não é móvel, é fixa. Então, ela redireciona a força e é como, então, se o peso do portão atuasse puxando o contrapeso para cima. O contrapeso também tem um peso, né? PC, peso do contrapeso, né? Que é essa setinha azul aqui. Então, essas duas forças elas vão competir. O peso do portão e o peso do contrapeso, né? O portão tem uma massa de 100 quilos, né? E aí, ele pergunta qual deve ser a massa, né? Qual deve ser a massa do contrapeso, de forma que o portão suba com aceleração igual a 0,1 g, sendo g a aceleração da gravidade. Muito bem, segunda lei de Newton. Vamos lá. Bom, vou começar fazendo o cálculo dos pesos, tá? Então, tem aqui, ó, o peso do portão. O peso do portão, lembrando que peso é massa da gravidade, né? Já falei isso aqui hoje. Peso é massa da gravidade. O peso, a massa do portão é 100 quilos. Gravidade 10. Eu usei gravidade 10. Na verdade, nem precisava usar a gravidade, o valor dela não. Mas eu acho mais fácil. Em vez de trabalhar com G, 100G, 10G, eu já trabalhei com gravidade 10. Tá. A gente está acostumado a fazer isso, né? 100 vezes 10, 1000. 1000 newtons. Ah, mas não ia alterar se eu usasse 9,8? Não, mesma coisa. Tá? Não ia fazer a menor diferença. Então, o peso do portão é 1000 newtons. Tá. O peso do contrapeso, eu não sei a massa, veja. Por isso que eu deixei ela aqui, ó, MC. Ela é a nossa incógnita. Tá? Mas eu sei que ela vai multiplicar a gravidade e vai ficar 10 MC. Tá? Beleza. Ele falou
que ele quer que o portão suba com aceleração igual a 0,1 g. Então, quer dizer que a aceleração ela tem que ser 0,1 g. Como g é 10, 0,1 vezes 10, né, vai dar 1 metro por segundo quadrado. Essa vai ser a aceleração do sistema. Tá? Aceleração do sistema, os dois juntos. Estão amarrados, né? Quer dizer, o portão vai subir aqui. Quer dizer que a resultante das forças ela tem que ser para baixo aqui, isso é importante. A resultante das forças ela é para baixo, tá? Por quê? Porque o portão vai subir. Se o portão vai subir, o contrapeso vai descer. Eu estou fazendo a resultante das forças no contrapeso, tá? Porque aí fica mais tranquilo. Mais fácil de eu fazer isso aqui. Beleza? Muito bem. Então vamos lá. Segunda lei de Newton, resultante das forças igual a massa por aceleração. Tá? Ainda não vou mexer com esse R aqui não, tá? Vou só desenvolver esse lado aqui, ó. Massa vezes aceleração. Essa massa é a massa do sistema, tá? Então aqui é a segunda lei aplicada ao sistema. Então, você tem que ter a massa aqui, ó. Vou até colocar aqui, ó. Total, tá? Você está aplicando ao sistema, você não está aplicando ao contrapeso individualmente. Então, vai lá, massa total vezes aceleração. A massa total é 100, que é a massa do portão, mais MC. MC, para mim, é uma incógnita. Eu não sei quanto que vale MC, não, tá? É a massa do contrapeso. Então, é a massa total vezes aceleração. Aceleração é 1. Tá? Aceleração deu 1. 1 vezes isso aqui vai dar isso. 100 mais MC. Guarda isso aqui. Isso aqui é o R, tá? O R é igual a isso. Só que, agora vamos olhar lá no contrapeso como é que funciona a coisa. Como é que é a restante das forças lá no contrapeso? Você tem duas forças opostas. Você tem o PC puxando para baixo e o PP puxando para cima. Tá? Então, a restante das forças é PC menos PP. PC menos PP. Tá? São opostas, eu tenho que subtrair. Por que eu coloco PC menos PP e não o contrário? Por causa da resultante. A resultante é para baixo. Se a resultante é para baixo, quer dizer que essa força de baixo tem que ser maior do que a força de cima. Né? Para dar certo. Ela não é maior, mas no azul ela vai dar maior, inclusive. Então, vamos lá. Aí a resultante é PC menos PP. Só que a resultante, eu fiz ela aqui, ó, ela é 100 mais MC. 100 mais MC é igual ao PC. Quem que é o PC? Está aqui, ó, 10 MC. 10 MC menos 1000, que é o PP. Pronto, aí deu uma equação do primeiro grau aqui, ó. Aí eu vou pegar esse 10 MC, vou levar para o lado de lá, né? Deixa eu acrescentar um passo intermediário aqui. Aqui vai vir esse 10 MC aqui, ele vai vir para cá. Evidentemente que ele passa negativo, né, gente? Passa negativo. E esse 100 vai sair daqui e vai para lá também negativo. Detalhe que aqui também está negativo, ó. Tá? Só que aí, o que vai acontecer aqui? Aqui a gente tem menos 10 MC, mais MC vai dar menos 9 MC. Menos 1000, menos 100, menos 1100. 9 MC é 1100, MC 1100 dividido por 9 vai dar 122,2 kg. É a nossa letra B.
Ok? Ah, está considerando a polia fixa como móvel? Né? Pois é, ela está pendurada aqui. Deixa eu ver se eu... né, ele fala polia só, né? Ele não fala se ela é fixa ou móvel. Mas ela está presa lá em cima, né? Ok? E a polia móvel também, Maria Eduarda, ela prende no meio aqui, né? Ó, cadê aquela figurinha da polia móvel? Deixa eu voltar lá, polia móvel. Tarará. Polia móvel. Ah, tá aqui. A polia móvel, ela prende, o peso fica preso no meio dela, ó, e tem uma corda para cada lado, né? Viu como é que é diferente? Né? Aí aqui não, aqui o peso está de um lado e outra coisa do outro lado. Ok? Beleza? Tranquilo, então? Detalhes, detalhes, né? Faz parte, faz parte. Que bom que é só isso, né? Assim, ó, tá, entendi. Triste quando o professor explica e você não entende. Se for uma pessoa corajosa, ainda pergunta de novo, né? Mas como tem muito aluno medroso por aí, às vezes nem pergunta de novo, né? Deixa passar batido, né? Não entendeu, mas deixa quieto. Ok, os demais, tranquilo. Guarda, tudo bem. Agora, e o resto? Os demais, não, o resto é feio, né? Demais, tranquilo. Entendeu, Lucas? Beleza. Então tá bom. Muito bem, vamos lá. Então continuemos. Número 10, em relação às forças de atrito entre o bloco e uma superfície, assinale a informação correta, que é teórico, né? E aí tem algumas afirmações aqui que eu quero discutir com vocês. Vou passar para o outro lado para a gente discutir, não preocupa com 10 por enquanto. O atrito foi estudado pelo Leonardo da Vinci. Lembra aquele cara que pintou a Mona Lisa? Ah, ele era inteligente também, não era só um artista, né? Ele era um cientista também. Ele estudou um atrito, né? Inclusive, às vezes vocês vão encontrar na internet, eles falam em leis do atrito, tá? Se devem ao Leonardo da Vinci, né? O que o Leonardo da Vinci descobriu é que a força de atrito estático máximo entre duas superfícies, ela não depende da área, independe da área, veja. Ela não depende da área de contato, mas ela depende da intensidade da força de compressão, ou seja, da normal. Ela depende da normal, ela depende da força normal e também depende da natureza das superfícies. Só a gente olhar a fórmula, né, gente? A força de atrito, ela não é μ vezes normal? O μ, ele vem da natureza da superfície, tanto é que ele varia de um problema para o outro, né? E a normal é a força de compressão entre as superfícies, tá? Aí alguém vai falar assim, mas por que que não depende da área de contato? Essa figurinha está mostrando aqui. O atrito entre a peça de baixo e a peça de cima, ele depende só dessas coisas que eu falei aqui. Por que que ele não depende da área de contato? Porque, na verdade, o que parece liso, na verdade, não é. Se você fizer uma ampliação da área de contato aqui, vocês vão ver que o que encosta mesmo aqui é muito pouco, por causa das irregularidades na superfície de cima e das regularidades na superfície de baixo, tá? Então, esses pontinhos que estão marcados em vermelho são os pontos de contato. Eles é que interferem no atrito, não a área como um todo. Então, não adianta você considerar a área como um todo se você não considerar esses pontinhos de contato. Como a gente não tem como avaliar esses pontinhos de contato, a gente não tem como fazer relação dele com a área total. Por isso que a gente fala que não depende da área total. Mas a gente falou que depende da força de compressão, né? Se você apertar esse corpinho de cima, apertar ele para baixo, vai aumentar os pontos de contato. Aí aumenta o atrito.
Mas aí eu estou aumentando a intensidade da força de compressão. Tá? Então é por isso que não depende da área. Então ele vai depender do quê? Ó, a força de atrito é diretamente proporcional à área? Não, não depende da área. O coeficiente de atrito não depende da natureza da superfície? Depende. É justamente o que mostra a natureza da superfície, é isso. E a força de atrito é diretamente proporcional ao modo da força normal? Sim, ela depende da força de compressão, tá na fórmula. A força de atrito é inversamente proporcional? Né? Ela é diretamente proporcional à normal, né? É por isso que é a letra D. E a letra E, uma vez que o bloco começa a deslizar, a força de atrito aumenta proporcionalmente. Não, a gente viu que depois que ele começa a deslizar, ela é constante, né? Atrito, porque aí o atrito é cinético ou dinâmico, né? Atrito cinético é constante, né? Então, é por isso que essa última está errada também. Ok? Só lembrar que tem uma fórmula e nessa fórmula não aparece área, né, gente? Essa fórmula só aparece coeficiente de atrito e a normal. O coeficiente de atrito revela a natureza da superfície e a normal a força de compressão. Ok, pessoal? Tranquilo? Igual grilo? Beleza? Para a gente passar para o 11 e fechar com chave de ouro. Chegamos então ao número 11. Seriado lá de Lavras. Sempre que eu lembro disso, eu lembro da minha amiga Luana. Grande abraço. Grande abraço para todos vocês. Vocês não ficaram com ciúme, tá? A Luana é que faz o paz lá. Muito bem. Então a gente tem aí, ó, o nosso atleta aí, né? Fazendo flexões em uma corda, né? As cordas estão aqui, né? Eu coloquei aqui as forças, né? Pela figura, a figura dá uma dica importante. São duas cordas, todas as duas inclinadas a 45 graus, e isso faz com que essa força seja igual a essa. Então, a princípio, eu vou chamar de T1 e T2, mas, na verdade, a própria figura já deu a dica que elas são iguais, porque os ângulos são iguais. Se os ângulos fossem diferentes, elas seriam diferentes, mas elas são iguais porque os ângulos são iguais, tá? Eu vou mostrar isso mais à frente. Bom, aproveitando a figura aqui, a gente tem o peso do atleta, né, de 700 newtons, isso é importante. Ele deu o seno e o cosseno de 45 como 1 sobre raiz de 2, que é raiz de 2 sobre 2, né, gente? Pode usar raiz de 2 sobre 2, é a mesma coisa, é só racionalizar os denominadores, né? Você fazer isso aqui, você fazer raiz de 2 sobre 2 é a mesma coisa, tá? Beleza. E aí eu fiz a decomposição vetorial aqui, que é o método da decomposição que eu prefiro. Eu acho mais tranquilo. Aí eu fiz a decomposição aqui do T1. Ah, o T1 está aqui, é esse aqui. Eu decompus em T1x e T1y. Está aqui. Normalmente ele estaria aqui, mas como aqui já tem o T2y, só para não tumultuar aqui no meio, você pode colocar ele aqui ou pode colocar ele aqui. Mas aí aqui ele escondeu o outro, né? Aí eu deixei ele aqui, tá? Só para aparecer todo mundo. E da mesma forma esse carinha aqui. Esse é o T2x e esse T2y. Muito bem. Vamos fazer decomposição vetorial em números. Vamos lá. Então, lembrando que a componente x é o vetor vezes o cosseno, e a componente y é o vetor vezes seno. No caso, T1 e T2 valem t, então é por isso que vocês vão ver t aqui. Ó. Cosseno de 45 é igual ao seno de 45. Eu vou usar 1 sobre raiz de 2, porque ele deu 1 sobre raiz de 2, então eu vou usar 1 sobre raiz de 2. Tá? 1 sobre raiz de 2 é o cosseno, vezes o t, t sobre raiz de 2.
Cosseno e seno de 45 é o mesmo. Lembra que eu falei semana passada? Acho que foi semana passada. Que o seno e o cosseno de 45 são iguais? Então, acontece que as componentes são iguais, ó. Fica todo mundo bonitinho, todo mundo igual. Ó. T sobre raiz de 2 para todo mundo. Tá? Porque é 45 graus. Beleza? Bom, vou aproveitar para fazer o eixo X. Nem precisava fazer o eixo X, não. Mas eu vou fazer só para mostrar para vocês que essas forças são iguais. No eixo X, a gente tem duas componentes. A gente tem T1x para um lado e T2x para o outro lado, né? Olha aqui. Volta na figura. T1x para a esquerda, T2x para a direita. Só tem os dois. Então, a resultante é um menos o outro. Tá? Então, a resultante é um menos o outro. T1x menos T2x. Acontece que todas as duas valem T sobre a raiz de 2, a restante dá zero. Tá? Por isso, a restante dá zero, porque o atleta está em repouso, então a restante tem que ser zero. Tanto o Rx tem que ser zero, que é a resultante no eixo X, quanto o Ry também vai ser zero, que a gente vai ver lá embaixo. Ok? Então, isso aqui não precisa fazer não, tá? Mas é só para mostrar que elas realmente são iguais. Beleza. Agora, o que importa para a gente agora é o eixo Y, é o mais importante. Vou voltar lá só para vocês verem na figura. O que a gente tem aqui no eixo Y? A gente tem o T1Y, está aqui, não esquece dele, que ele está aqui, né? Vou trazer ele para cá. T1Y e T2Y estão os dois para cima. Você tem o P para baixo. Então, esses dois que estão para cima eu vou somar, vou subtrair do P que está para baixo. Tá? Então, vamos lá. Então, a resultante em Y ficou, olha, T1Y mais T2Y, menos P. T1Y e T2Y é T sobre a raiz de 2. E o P é 700. Então, ficou T sobre a raiz de 2 mais T sobre a raiz de 2, 2T sobre a raiz de 2. Menos 700, que é o peso. Só que o atleta está em repouso, então RY tem que ser zero. Se o RY tem que ser zero, 2T sobre a raiz de 2 tem que dar 700. Logo, o T sobre a raiz de 2 dá 350 e o T dá 350 raiz de 2. É a nossa resposta. Finalizando. Tudo bem, pessoal?